comentarios, etc. Vamos a comenzar con la escritora Lie Caseiro, que se presentó a sí misma de esta manera. Ella, antes que nada, ella escribió el ensayo Luz de meu palco interior, un ensayo de filosofía. Es el seudónimo de Natalia da Silva Caseiro, filósofa y artista visual brasileña, formada en la PUC, Pontificia Universidad Católica, y la USP, Universidad de Sao Paulo. Obtuvo sus créditos de posgraduación y luego salió en búsqueda de una mayor libertad de pensamiento sin las ataduras formales de la academia. Para ella, la filosofía no se limita al campo de las reflexiones y se extiende a la materialidad de la vida. En el arte y el pensamiento puede así encontrar mayor expresión y comprensión del ser humano. Trabajó con niños en riesgo, en situaciones de riesgo, y con grafiteros. Entre sus obras publicadas están Fragmentos de Aurora, O Pacto, Fábrica de Emociones y Complicidad entre Platón y Nietzsche. Lie, tuya es la palabra. Adelante. Agradeço a revista Librevista. É uma honra para mim participar desse concurso e ser selecionada. Agradeço a Graciela e a Alejandro por me darem uma atenção muito especial desde a inscrição até o prêmio e o momento atual, neste momento. Então, apresento o meu ensaio chamado Luz do meu palco interior, partindo da introdução e me atendo menos aos textos, no sentido até incoerente, porque eu vou falar da linguagem trágica dentro dos meus textos, mas para falar sobre a linguagem trágica, a necessidade de um conceito, de uma linguagem conceitual, certo? Então, partindo da proposta nietzschiana, do seu livro Além do Bem e do Mal, ele propõe novos filósofos de espíritos livres. O que significa novos filósofos de espíritos livres? São aqueles filósofos que, a partir dele, utilizariam uma linguagem trágica, não mais uma linguagem conceitual e platônica, socrática, que se desenvolveu na Grécia Antiga e perpassou por toda a história durante o período da filosofia moderna, né? Passando também pela Igreja Católica, com o apoio de filósofos como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Então, essa mentalidade de que o conceito pode falar do ser é algo que Nietzsche não acredita. Por quê? Porque ele acredita que o conceito, ao contrário, vai reprimir, vai fazer com que o ser se divida em corpo e pensamento, e nessa divisão ele vai perder aquilo que é de mais essencial dele, que é a própria vida. Então ele volta para a tragédia grega, na época de Ferro, em que Hesíodo já fala de uma corrupção e de uma decadência daquele período da Idade de Ouro, né? Houve a Idade de Ouro. A Idade de Ouro era uma idade em que havia uma consonância entre micro e macrocosmos, o ser inserido dentro do universo de forma a ser pleno, autêntico, exatamente aquilo que Nietzsche deseja para o seu super-homem. Quer dizer, esse tempo da Idade de Ouro foi simbólico, mas foi uma moral que foi vigente na Grécia Antiga, certo? Então, Nietzsche volta à tragédia, mas quando ele volta à tragédia, ele não vai mais para a Idade de Ouro, porque a Idade de Ouro não existe mais.
Ele vai para a Idade de Ferro, onde Hesíodo fala que a corrupção já é total, e que foi uma época existente, que existiu realmente. E Nietzsche vai encontrar lá Apolo e Dionísio. Dionísio sendo todas as funções, tudo que é além das margens, tudo que está fora da possibilidade de forma, o desfigurado. Então, o Dionísio é o desfigurado, aqueles sentimentos que o ser humano tem e que não consegue lidar com esses sentimentos. O conceito não dá conta dessas sensações e pulsões que fazem parte do corpóreo, que fazem parte da vida. E Apolo, por sua vez, vai dar forma a Dionísio através da arte, através da poesia, através da música. Então, à medida em que Apolo e Dionísio se juntam, não mais como antagonistas, mas no encontro, vai haver a possibilidade de uma linguagem trágica, que é a poesia, que é a metáfora, que são os símbolos, que está bem nítido no Zaratustra de Nietzsche. Essa linguagem que Nietzsche conseguiu no livro Assim Falou Zaratustra. Foi o único livro que Nietzsche conseguiu essa linguagem. Nos outros, ele foi conceitual, porque ele viveu na racionalidade. Ele foi um filósofo moderno em que a racionalidade era a forma de expressão, né? Houve a ciência, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a divisão cada vez maior do ser humano, o caos, a repressão, o ressentimento advindo da igreja, da culpa. Então, tudo isso fez com que ele pensasse na transvaloração de todos os valores através de uma linguagem que ele chamou de linguagem trágica. Linguagem que ele foi retirar da Grécia, num período já de corrupção, que fazia com que as dores do ser humano fossem expostas, fossem transfiguradas de uma forma imanente através do teatro, através da tragédia, que ele chamou de arte, que ele chamou de Apolo. Então, a linguagem trágica de Nietzsche já é outra linguagem, diferente daquela linguagem da Grécia antiga, porque ele passou por toda a racionalidade. Então, essa linguagem nova de Nietzsche, que ele expõe Assim Falou Zaratustra, é uma linguagem que tenta compreender o ser num desvelamento do ser, numa imanência do ser, não em conceitos sobre o ser. Ele não fala sobre o ser, ele fala do próprio ser. E, nesse sentido, ele utiliza termos como o eterno retorno, ele utiliza termos que é atemporal, o eterno retorno é atemporal. O eterno retorno ele trabalha com o passado já trabalhado, sem traumas, né? Um passado que já foi vivido, com um futuro que é um vir a ser constante, e nesse vir a ser vai existir o presente, que eu sempre em si consigo, em si consigo, em si consigo. Então vai haver sempre um retorno de si sobre si, numa atemporalidade. Não existe mais passado, não existe mais futuro, só existe presente, que eu carrego o meu passado e que eu vivo em função de um vir a ser que vai me levando a cada instante para o futuro. Então, é sempre o presente, seria o eterno retorno de Nietzsche, né? Eu falo da reflexão emocional, que é um termo meu, que não é um termo de Nietzsche. Eu falo de alma, que não é um termo de Nietzsche, é um termo meu. Porém, ele não propõe que nós falemos o que ele falou. Ele propõe que nós utilizemos a linguagem trágica. Os novos filósofos devem utilizar a linguagem trágica. Não necessariamente falarem exatamente a mesma filosofia. Mas é claro que a gente tem, né, essa intenção de continuar a filosofia nietzschiana, explicando melhor aquilo que ele tentou dizer. Por exemplo, os textos, os fragmentos, eles se baseiam, com a protagonista, numa apreensão de mundo já mais próxima dessa idade de ouro, em que ele já não percebe mais, ela não percebe o mundo conceitualmente. Ela percebe o mundo através do seu próprio organismo, através das suas próprias pulsões dionisíacas, e através de Apolo ela dá forma através de uma linguagem trágica,
em que as imagens são imagens já diferentes da realidade nua e crua. É outra realidade, ela não está mais no mundo caótico, ela já está na ponte para o super-homem, ela já está numa apreensão de mundo diferenciada, em que o mundo não se apresenta da mesma forma que da forma nua e crua, de uma forma mais apurada, de uma sensibilidade mais apolínea, em que Dionísio já deu que Apolo já figurou o desfigurado. Então, isso acontece de uma maneira em que as imagens são diferentes. Então, é um céu de uma cor diferente, é um passo diferente, é uma compreensão diferente do outro, é uma busca diferenciada, porque ela já está mais próxima da cidade de Ouro. Ela já está numa apreensão em que o seu próprio eu, a sua própria essência, Nietzsche não utiliza essa palavra, mas eu digo, a sua própria vida, seus próprios pés estão mais próximos de uma metafísica, mas de uma metafísica vivida, porque a percepção foi junto, os instintos foram juntos, as pulsões, as células que sentem, né? O pensamento sentido e o sentimento pensado. Né? Não existe uma diferenciação entre cabeça, pensamento e corpo. É tudo uma possibilidade de uma existência inventada e criada através do amor fati, que, em última instância, seria o aceitamento ao destino, de uma forma amorosa, de uma forma que encara a vida como sendo uma existência fundamentada no nous, em uma inteligência noética, em um mundo mais sublime, em que você encara o mundo de uma forma mais amorosa. Então é isso que se passa durante os textos, né, os fragmentos, e essa possibilidade de acabar com a filosofia conceitual. É isso que Nietzsche propõe. Acabemos com a filosofia conceitual, porque a filosofia conceitual reprime, nos deprime, nos torna menos do que aquilo que nós realmente somos. Né? O que realmente vai nos fazer sermos grandes é a filosofia, é a linguagem trágica. E os filósofos, inclusive os contemporâneos, são existencialistas alguns, mas poucos são aqueles que utilizam a linguagem trágica de Nietzsche. Então, a minha proposta no ensaio é justamente mostrar esta possibilidade da utilização de uma linguagem trágica que pode parecer literatura e que é literatura, porque a Zaratustra era literatura, certo? A fazer filosofia, apresentar uma proposta filosófica, não somente a linguagem conceitual, certo? É mais ou menos isso, acredito que eu já tenha dito o essencial, e fico na expectativa de novas perguntas, né, no decorrer. Muito obrigada. Muchas gracias, Ligue. Bueno, a mí me gustaría decir que el ensayo de Ligue, una filósofa nietzscheana, seguidora de Nietzsche, es una de las mejores introducciones que yo he leído a la obra de Nietzsche. Recomiendo fuertemente leerlo. Es un filósofo que abre aguas, que separa el pensamiento metafísico, platónico, conceptual, de un pensamiento vivo, literario. Eh, por lo tanto, mis felicitaciones, Lía. Es un muy buen ensayo.